A paz do Senhor Jesus para você. Tá com sono? Eu não peguei meu óculos. Oh, glória a Deus que tá pertinho. Amém. A paz do Senhor Jesus de novo, né? Agora eu estou enxergando vocês. Deus é bom, queridos. Já é tarde, eu sei. 11 e pouco da noite, né? 18 de fevereiro de 2025. E eu quero compartilhar uma breve mensagem. Seja muito bem-vindo aqui, Oficial Ferreira, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Queridos, eu estou aqui meditando aqui uma passagem, né, e quero compartilhar com os irmãos, e que o nosso Deus gracioso, bondoso, maravilhoso, como sempre foi e é, possa ministrar também ao coração de todos, para quem essa mensagem alcançar, em nome de Jesus. É o nosso desejo, né? Queridos, o Evangelho é necessário, né? A palavra de Deus é necessária, é por meio dele que as vidas são alcançadas para Cristo, né? E em toda essa passagem aqui que eu estava lendo, Deus usa, né, os seus meios, né, e os seus porta-vozes, vamos dizer assim, dentro da sua palavra, e ele ressalta sobre a importância do conhecimento da palavra de Deus, né? Então, queridos, né, por mais simples que seja o porta-voz, o poder de Deus naquilo que é ministrado da palavra de Deus está no próprio Deus, né? E aí muitas vezes nós aqui compartilhamos coisas simples com a nossa simplicidade, né? Com aquilo que o Senhor derramou no nosso coração, né? Ministrou em nossa vida, e a grande obra que faz é o Senhor, amém? Né? Todos os grandes homens de Deus entenderam isso muito cedo, né? Então não há poder no homem, mas todo poder, né, está nesse nome de Jesus e na sua palavra, né? Então que Deus, na sua infinita graça, possa falar mais aos nossos corações. Eu estou lendo aqui em 2 Coríntios, vou ler alguns versos e depois nós vamos decorrer em alguns livros da Bíblia, falando ou tentando ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, também? Estou em 2 Coríntios, eu vou ler alguns versos aqui do capítulo 3 de 2 Coríntios. Tá? Eu nem coloquei título, né? O título o Senhor vai desenvolvendo ao longo de nós conversarmos aqui, compartilharmos, amém? Em nome de Jesus. Paulo, né, em sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, né, ele diz assim: começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou carta de recomendação para vós? Né? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Tal confiança nós temos através de Cristo em Deus, né? Então ele pegava tudo isso que Deus havia derramado sobre a vida dele e falava: olha, faço o que faço, né? E entendo que vocês são carta de Cristo, e falo isso, a minha confiança quando falo é no Senhor, né? Porque Paulo olhava para eles e viu o que o Evangelho tinha feito neles. Que coisa linda, né, queridos? O que o Evangelho de Cristo tem feito em você? O que o Evangelho de Cristo tem feito em mim? O que o Evangelho de Cristo tem feito no mundo? Né? Coisas magníficas, né, querido? Que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus. Acho isso lindo, queridos, acho isso lindo, né? Só Deus mesmo para estar falando por intermédio desse homem, né? Eu vou voltar agora
os versos aqui do capítulo 2, que foi o início, né? Eu fui para vários outros pontos, mas o Senhor falou mais nesses versos aqui do capítulo 2 de 2 Coríntios, 2,14 de 2 Coríntios, diz assim: agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. É Ele que faz isso, né, queridos? E faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Vou ler mais uma vez. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto no presente o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. A igreja do Senhor Jesus é reconhecida. Ela tem um cheiro diferente, né? Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. E aí é muito interessante, queridos, que um mesmo, como que eu posso dizer? O mesmo item, né? Um mesmo cheiro, uma mesma medida, separa dois povos, né? Porque ele diz aqui que o cheiro do conhecimento de Cristo, né, são para uns, a doce fragrância de Cristo são para uns salvos e são para os que perecem, né? Então, esses dois pares opostos, né, de maneira que elementos internos são negativos, né, e elementos externos são positivos. Muito interessante, né, queridos? O mesmo cheiro. Para uns é salvação, para outros é morte. O mesmo cheiro de incenso produz diferentes resultados. Era isso que Paulo estava dizendo, né? O cheiro do conhecimento de Cristo produzia dois resultados, produz até hoje dois resultados. Para os que creem, para os que são salvos, como ele diz aqui nessa versão, vida, né? E para aqueles que não creem, aqueles que não são salvos, morte, né? E ele diz para aqueles que não são salvos, para aqueles que perecem. Então o mesmo cheiro produz, né, no mundo, vida e morte, mas o cheiro é o mesmo, né? A pessoa é a mesma, que é Jesus, né? Então, queridos, nós temos tido esse conhecimento, você vê como é importante o conhecimento, né, de Cristo nas nossas vidas. E eu estava justamente falando sobre cheiro e eu me lembrei de quando nós não estávamos aqui no nosso apartamento, mas estávamos morando de aluguel, num lugar que ficamos muito tempo, né? Deus fez muitos milagres naquele lugar, tivemos muitas experiências, eu em particular, muitas experiências com Deus, né? Ali o Senhor falou comigo, daqui você vai para o que é seu, né? Ali nós dormimos com lona sobre a cabeça, ali nós, para os que creem, né, fomos levitados, né, enforcados e tantas outras coisas, tudo ali. E nós não estávamos na condição daqueles que perecem, né? Nós estávamos por Deus, né? Isso não é poder do ser humano, mas estávamos na condição daqueles que foram salvos por plena e unicamente misericórdia do Senhor, né? Salvação não é merecimento, é graça. Então, e eu estava me recordando que nós estávamos nesse lugar e o meu filho chegava em casa, quando ele passava o dia, às vezes na casa da pastora, ou num retiro, né, ou em alguma casa de algum coleguinha, e ele chegava e ele falava assim: mamãe, qual é o cheiro da nossa casa? Né? E eu falava: como assim? Eu não entendi. Ele falava: mamãe, eu fui na casa de fulano, lá tem um cheiro. Eu fui na casa da pastora, lá tem um cheiro. Qual que é o cheiro da nossa casa? E hoje eu estava lembrando sobre isso, e já pela manhã o Senhor me trouxe
essa palavra sobre o cheiro, me fez lembrar de algumas situações que eu estava em alguns lugares, na companhia de algumas pessoas específicas, e cada pessoa tinha um cheiro específico, e eu não falo de perfume, né? Não falo daquilo que é comprado, entende? Mas eu falo de um cheiro específico de cada pessoa, e a gente não consegue sentir esse cheiro quando a gente quer, né? Parece que é o Senhor que abre as nossas narinas espirituais, a gente sente esse cheiro. E aí eu estava me lembrando de tudo isso, né? E o Senhor falou assim, então vai, veja um pouco mais, né, na minha palavra sobre isso. E aí eu me lembrei de quando meu filho falava sobre isso, ele falava sobre o cheiro, né? Que qual era o cheiro da nossa casa. Sabe, queridos, por tantos anos, eu fiquei 10 anos no mesmo lugar, né, nos 2 cômodos ali de aluguel, e a gente tentava colocar todo tipo de cheiro na nossa casa. Era muito interessante, eu comprava, sabe, esses negocinhos que perfuma, né? Para colocar, para ver se ele percebia, né? Se meu filho percebia, estava um bom cheiro, colocava aquele bom ar, mudava o desinfetante da casa e não aparecia o cheiro. Muito interessante. E aí o Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. Ele falava assim, Roseni, aquele ambiente, por mais que você estava ali, né, e a gente entende que a gente toma posse, né, queridos, mesmo que você aluga, né, você ora e você toma posse, mas existe um dono, né, e o que prevalecia é o cheiro do dono, não era o seu. Agora nós estamos no que é nosso, e o cheiro que está aqui é o nosso cheiro, né. Muitas pessoas vão adentrar e não vão gostar, nem do meu cheiro, nem do seu cheiro, porque é um cheiro específico que o Senhor nos concedeu, né? E era sobre isso que o Senhor estava falando no meu coração hoje, durante o dia, sobre qual o cheiro que nós carregamos, né? O que exalamos, né? E aí o Senhor me trouxe essa passagem de Paulo, que ele fala que nós, que os filhos de Deus exalam, têm que exalar a boa fragrância de Cristo, não outro cheiro, né? E eu falei, Senhor, então, será que nós não estamos como que eu posso dizer, nos purificando o suficiente para que o cheiro seja igual? Todos os filhos de Deus não era para ter o mesmo cheiro, queridos? E o Senhor falou, é claro que não, cada um tem uma vivência, cada um tem uma rotina, cada um tem a forma de se consagrar, cada um tem a forma de ver a vida, tem as coisas que precisa se desvencilhar muitas vezes, né? Muitos não querem se desvencilhar de algumas coisas e cada um tem um cheiro específico, minha filha. Eu falei, é verdade. Eu falei, então por que Paulo coloca que somos uma doce fragrância de Cristo, né? Mas ele termina, né? Não só nisso, ele fala aqueles que são salvos, né? Tem aqueles, a doce fragrância de Cristo a doce fragrância de Cristo, ela tem 2 resultados, né? Para aqueles que são salvos e para aqueles que perecem. Então, queridos, qual tem sido o nosso cheiro diante do Senhor, né? Qual tem sido a nossa fragrância diante de Cristo? Cada um de nós exala um cheiro, sabe? No Antigo Testamento, antes do Senhor acabar tudo com água ali no dilúvio, né? Diz que o pecado, ele estava tão gigantesco no mundo, né? Que o mau cheiro subiu até as narinas de Deus, né? E ficou muito ali, né? Nas narinas do Senhor, o mau cheiro do mundo, né? O mundo estava tão contaminado com o pecado que o cheiro do pecado subiu, né? Chegou até as narinas do Senhor. E grande era o mau cheiro, que o Senhor não suportou e enviou o dilúvio, né? E só sobrou aquela família que nós sabemos, né? Então, queridos, nós temos nos preocupado, será? Com que fragrância nós estamos exalando, né? Cada pessoa, sabe, ela tem um cheiro específico para Deus, né? Sabe, há muitas pessoas que nós não conseguimos ficar muito próximos, porque elas exalam um cheiro tão peculiar, tão particular, que muitas vezes não agrada as nossas narinas,
E a gente não consegue, sabe? Às vezes até você se esforça, você quer, às vezes fazer amizade, né? Você quer estar próximo, mas o cheiro não agrada, né? Então, aqui como Paulo explica, né? Que dois pares opostos de maneiras que dois elementos internos são negativos e dois externos são positivos, né? E uns para a vida e outros para a morte. Não tem como eles permanecerem, né, em comunhão, queridos, né? E aí, Deus ministrando ao meu coração sobre isso, também é o cheiro, né? E já foi comprovado, queridos, né, que duas pessoas, elas não conseguem manter-se relacionando, né, se elas não tiverem um cheiro agradável para cada nariz, entende? Né? Cada casal, né, eles não conseguem conviver se o cheiro não for agradável, sabe? Para ambos, né? Porque o cheiro, ele é muito importante, né? Então, quando o nosso cheiro não agrada as narinas do nosso Criador, do nosso Deus, não tem como termos comunhão com Ele, né? E para termos um bom cheiro, uma boa fragrância, primeiro precisamos passar da morte para a vida, né? Que é por meio do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, né? Para sermos salvos. Então, o conhecimento do Senhor Jesus chega, nós passamos de mal cheirosos para Deus, para perfume ou fragrância agradável nas narinas do Senhor, né? E aí deixamos de ser daqueles que perecem para ser aqueles que foram salvos, né? Sabe o que eu acho lindo, queridos? Que Paulo aqui, ele chama de irmão, meu irmão, né? No verso antes do que eu li, né, no 13, do 2 Coríntios 2, 13, ele diz assim, ó, eu não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia, né? O Senhor também, queridos, nos ensina aqui somente nesse versículo, já algo tão grandioso, que é no céu não vai ter placa de igreja, né? Ah, porque eu sou da presbiteriana, eu sou da Plena Paz, eu sou, né, da Deus e Amor, eu sou... Sabe, queridos? No céu não vai ter placa. Vão ter aqueles que foram salvos porque receberam o conhecimento. Conhecimento, você sabe, você precisa receber no intelecto. Alguém tem que falar para você, né? Você tem que receber no seu intelecto o conhecimento da pessoa de Cristo e o que ele fez, né? Porque o que ele fez pode ser ensinado, pode ser falado, pode ser compartilhado. Olha, Jesus, o Filho de Deus, nasceu de mulher, né? Cresceu como um homem de dores, inclusive, né? Mas em determinado tempo, em que o Deus Pai Criador que o enviou entendeu que ele estava pronto, ele começou o seu ministério. O ministério dele era fazer manifesto um Pai que a humanidade tem e que não conhecia, que é um Deus, um Pai que não erra, que é um Deus, um Pai eterno, né? Então, o Pai da eternidade é o nosso Pai. Jesus veio nos falar sobre esse Pai, né? Que a humanidade não é órfã, que ela tem um Pai. Então, compartilhar desse conhecimento, né, para todos, queridos. Agora, a obra da salvação, quem faz é Deus, né? Você pode ter ouvido falar de Jesus a sua vida inteira e não ter entendido. A obra da salvação que faz na sua vida é Deus. Mas falar quem é Jesus é dever de todo cristão, né? E aí, Paulo, quando ele chama aqui Tito de irmão, né? Todos aqueles, queridos, que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, né? É em Cristo identificado, né? E recebeu o passaporte para o céu, né? E se permanecer nessa graça, se permanecer nessa fé, né? Obedecendo aquilo que tudo que o Senhor tem ensinado,
vai morar no céu e vai encontrar-se com muitos irmãos, e que não é da mesma placa da sua igreja, mas que tem a Cristo como seu único e suficiente Senhor. Então Paulo também nos ensina sobre isso, né? Nós temos muitos irmãos espalhados por esse mundo, queridos, que compartilham da mesma fé que nós, né? Que têm o mesmo Senhor das suas vidas do que nós, né? E que estão esperando esse Senhor vir, né, dos céus para nos buscar, né? Então, esse mesmo conhecimento, ele separa pessoas, porque as pessoas que recebeu o conhecimento, mas não têm fé para crer, e aqueles que não crerem perecerão. Por isso que é necessário orar pedindo a Deus para que Deus derrame fé sobre os nossos corações, porque precisamos crer, porque essa é uma verdade que não pode ser mudada. Jesus é o Filho de Deus, e ele já veio, e ele já fez toda a sua obra, ele já morreu naquela cruz, e ele também ressuscitou. E todos aqueles que crerem nessa verdade também ressuscitarão no último dia com ele, né? E em vida receberão do Espírito, né, do Deus Pai Todo-Poderoso, vida de Deus na sua vida. Porque um espírito, por mais vivo que esteja aqui na terra, mas não recebeu do Espírito de Deus, está morto. Como assim, Roseli, está morto? Está morto porque sem o conhecimento da verdade você peca. Você estando na condição de pecador, você está destituído da graça. O seu espírito não recebeu a vida de Deus. Quando você recebe a vida de Deus, o seu espírito é vivificado nas verdades e o mundo não tem mais poder sobre você. O governo não tem mais poder sobre a sua vida, né? O que o mundo ensina não tem mais poder sobre a sua vida. Você vive, né, pautado nas verdades do que o Evangelho te ensinou, do que Cristo deixou como norma de vida. Por isso que a sua vida recebe vida. Recebe uma vida de Deus na sua vida, recebe um espírito vivificado no seu espírito humano, você recebe o Espírito de Deus. Então vivifica o seu espírito que estava morto, porque a verdade não havia entrado. Ah, mas eu não vivo de mentira. Não é que você vive de mentira. É que o Espírito da verdade que vem de Deus está acima de qualquer conhecimento humano. Então você recebe vida de Deus no seu espírito. E as verdades dessa terra se tornam nada perto das verdades de Deus. Os seus olhos, que você enxerga o mundo, vai começar a enxergar o mundo de uma outra forma, de uma forma melhor. Se você não tem perspectiva de vida, Deus vai te dar a perspectiva. Se você não tem esperança, Deus te dá a esperança. Ah, Roseli, e aí a sua vida começa a ser 1000 maravilhas? Não, queridos, não é 1000 maravilhas, né? Você vai continuar sentindo dores, se você não cuidar da sua saúde. Se alguém falar palavras para você que te ofende, você vai continuar se sentindo ofendido. Você só vai pedir auxílio do Espírito Santo para tirar essa ofensa do seu coração. E aí você vai ter auxílio para isso. Você não vai estar mais consigo mesmo, né? Carrapicho resolve, dor de carrapicho não resolve. Agora, quando você arranca um carrapicho e aplica, né, algo ali específico para a ação do carrapicho, resolve, né? Então, quando o ser humano recebe a Cristo na sua vida, ele recebe um antídoto, né, para ele ser curado, sabe, das suas dores, né, e todas as suas aflições. Ele consegue alívio e refrigério por meio da palavra de Deus, do conhecimento das coisas de Deus, das virtudes de Deus, né? Isso não é dado por ser humano, isso só é dado por Deus, né? Por isso que fé para a salvação quem entrega é o Senhor, mas é dever de todo cristão compartilhar da palavra, né? A obra de salvação quem faz é o Espírito Santo, né? Mas é dever de todo cristão e salvo compartilhar das verdades do Evangelho. É? Então, falando sobre perfume, né, tem mais alguns versículos aqui que eu gostaria também de compartilhar, sabe? E Deus não muda a visão dos seus filhos, por mais que ainda a gente está, como que eu posso dizer, gatinhando, né, queridos? Deus não muda a visão dos seus filhos. Todos aqueles que receberam o conhecimento da pessoa de Cristo foram salvos, né? E passam a exalar um perfume diferente, uma fragrância diferente, né? Porque o Senhor derrama sobre essa vida
do seu perfume, né? Da sua fragrância, que é diferente, né? Você já parou para pensar qual tem sido a fragrância que você tem exalado na sua casa, na sua família, na sociedade, no ambiente onde você mora, onde você trabalha, né? Sabe, queridos, há pessoas que é tão gostoso você olhar para elas, você abraçá-las, você conversar com elas, você estar próximo delas, você dizer que é amigo delas. Há pessoas que é tão prazeroso, por quê? Porque eles passam uma coisa gostosa, passam uma paz, sabe? Passam um cheiro gostoso, uma fragrância gostosa, sabe? E isso é algo que Deus concede, né? Não é algo do ser humano. E da mesma forma também, né? Só que de uma forma negativa, há pessoas que você não consegue permanecer muito tempo do lado, você não consegue conversar, você não consegue se relacionar, sabe? O cheiro incomoda você, a voz incomoda, o comportamento incomoda, você não consegue, por mais que você se esforce, não dá liga, né? Os cheiros não se conversam, né? As fragrâncias têm odores diferentes, uma traz paz, né? Não sei o que um bom perfume gera em você, né? Boas sensações, né? Da mesma forma que um mau cheiro gera rejeição, gera isolamento, sabe? Então nós temos que pensar que tipo de fragrância nós estamos exalando como filhos de Deus, né? 1 Crônicas, eu quero ler, capítulo 19, verso 6, está escrito assim: percebendo Anaum e os amonitas que haviam transformado seu perfume em mau cheiro ao olfato de Davi, né, as narinas de Davi, isto é, tinham provocado a ira do rei, alugaram de Aram a Ramaim, Mesopotâmia, de Aram-Maacá e Tisová, Zobá, carros de guerra e cavaleiros para conduzirem os carros por 35 toneladas de prata. Esses homens perceberam, né, que o que eles haviam feito, a ação deles, gerou, né, para o rei, né, diante das narinas do rei, algo ruim, né, algo mal, algo errado, né? E o que eles fizeram? Né? Juntaram cavaleiros de todas essas cidades e trouxeram 35 toneladas de prata. Sabe, queridos? O Senhor diz na sua palavra em muitas passagens, né, que ninguém pode comprá-lo, sabe? Que não tem negociação com o Senhor, né? Deus abençoe Isaías. Então, sabe o que Deus espera dos seus filhos? Não é que a gente vista uma roupagem, que a gente compre o melhor perfume, né? Que a gente se arrume com a melhor das roupas de grife. Deus quer que, se estamos vestidos ou nus, o nosso cheiro seja um só, né? Até porque, por mais que aqui eles pudessem enganar Davi, que eu creio que não, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Por mais que eles tentassem comprar a Davi, a Deus, queridos, né? Nós não queremos enganar, nem comprar, e muito menos levar diante dele um cheiro que não seja aquele propriamente nosso, daquilo que nós temos feito, das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes, né? Então, cada pessoa no mundo tem um cheiro específico para Deus, né? E esse cheiro é a medida daquilo que cada um faz, né? De como vive, de como crê, de como se limpam das coisas do mundo, né? De como abrem mão, sabe? De como renunciam, né? Então, cada pessoa tem uma fragrância, queridos, diante de Deus. E eu creio que até que o Senhor volte, precisamos estar nos limpando, sabe? Para que a cada dia mais a nossa fragrância seja mais suave, né?
mais boa, sabe? Aceitável diante da narina do nosso Deus. Né? Esse tem que ser o nosso esforço. Né? Eu li 1 Coríntios 19, falando também sobre o cheiro. Né? Aí eu vou ler agora em Eclesiastes 10:1. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfume se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor, né? E é a coisa mais fácil de acontecer, né, queridos? Né? Por pouquíssimas coisas, as pessoas perdem tudo que construíram uma vida inteira, né? Você pratica o bem a vida toda e faz uma tolice assim, você já perdeu o valor, né? Você já perdeu tudo aquilo. É como se você bagunçasse todo um unguento, né? E aí ele usa o exemplo da mosca. Você tem um odre de azeite ali, mas basta uma mosquinha cair no seu azeite, pronto, já estragou todo o seu azeite. Mas foi só uma mosquinha, tem 10 litros de azeite, não importa, ficou impróprio. Que triste, né, queridos? Que triste, né? Então precisamos ter muito cuidado, né? Muito cuidado com o cheiro que nós carregamos. E sabe, às vezes a gente está se limpando, mas aí o inimigo manda as moscas, sabe, para rodear o nosso azeite. Então, toma cuidado. Né? Às vezes, mas é só uma coisinha de nada. Essa coisinha de nada é como a mosca que cai no seu azeite e estraga todo o azeite. Né? Você pode até tirar o cisco do seu azeite, pode até tirar a mosca do seu azeite, mas para Deus o azeite já vai estar impróprio. Né? Coisa muito séria, né, queridos? Muito séria mesmo. E aí, eu vou ler aqui em Amós, que eu acho que de todos os versos, queridos, que eu estava aqui meditando, esse foi o que mais mexeu conosco, porque ele fala praticamente dos tempos atuais, né? E há quantos anos Deus usou a vida de Amós, né? Esse profeta menor. Eu quero ler aqui, está no capítulo 4, verso 10, diz assim: mandei pragas, isso é o Senhor dizendo, queridos, olha como é sério. Mandei praga contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentir, sabe? Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim, não refletistes nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Então, severa esta mensagem que Deus entregou a Amós, né? Mas não foi só para aqueles dias, queridos, é para hoje também. Quantas coisas o Senhor Deus tem permitido que acontecessem no Brasil e no mundo, para que o povo tivesse o seu coração constrangido, para que parassem e refletissem o quão distantes estão do Senhor e voltassem para Deus e se arrependessem dos seus maus caminhos. Mas muitos não se arrependem, permanecem fazendo o que estão fazendo, né? E assim continuam produzindo um mau cheiro às narinas do Senhor, né? Então, queridos, Paulo, Amós, né? Todos esses homens de Deus, todos esses instrumentos do Senhor, você na sua casa, seu pastor, né? Tantos homens e mulheres têm sido usados por Deus nesses dias para alertar o seu povo, para compartilhar a palavra de Deus, para que o evangelho alcance mais vidas, para que as pessoas se voltem ao arrependimento, né? Decidam estar com o Senhor, voltar para Deus, né? Buscar mais a Deus, né? Buscar a graça e o favor de Deus, porque os dias são maus, sabe? Olhando para essa passagem aqui de Amós, nas guerras, queridos, sabe? É como se uma mesma medida, como ali o conhecimento de Cristo, mas aqui eu vou tentar colocar esse exemplo, tipo, 2 povos, Deus escolhe que um vença, sabe? Aquele que perde, vai ter também jovens, sabe? No meio daquele povo, vai ter também crianças, vai ter também mulheres, idosos, sabe?
E Deus permite, queridos, que todas essas pessoas morram. O que o Senhor quer para aqueles que Deus mantém a vida é para que eles se arrependam, né? Deus quer que toda a humanidade se volte para Ele, sabe? Deus não é, queridos, um Deus mau quando Ele permite a morte, sabe? De N pessoas. Deus não está sendo mau. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, né, de Gênesis a Apocalipse, e ver que todas as vezes que o Senhor permite que a morte aconteça, primeiramente Ele deu oportunidade para um povo, para uma nação, de escolher a vida. Mas as decisões e as escolhas de cada dia desse povo se afastaram, né? Não era de se aproximar, mas de se afastar de Deus, né? Dizendo, olha, nós não queremos, né, ter um Deus sobre nós, né? Nós mesmos somos o nosso Deus, nós mesmos fazemos as nossas regras, nós mesmos fazemos a nossa lei, né? Não precisamos de um Senhor, sabe, queridos? Então, Deus não é um Deus injusto, né? Para quem não entendeu do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, você vai ler algumas passagens da Bíblia, né? E você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas Deus fez isso, queridos. Sempre antes de Deus permitir algo, Ele deu a oportunidade da pessoa abrir mão daquilo que era errado, abrir mão da decisão errada, abrir mão do pecado, né? Abrir mão de dar sequência no erro. Deus sempre concedeu isso, queridos. Deus não é um Deus injusto. Então, quando você vê, morreu não sei quantas pessoas, querido, todos tiveram oportunidade, né, de ouvir sobre Cristo, sabe? De se arrependerem, de tomarem um outro rumo, de tomarem um outro caminho, ou aliás, o único, né, e reto caminho. Mas muitos, né, decidiram não tomar, não ir por esse caminho, não aceitar a Jesus, não viver da fé que salva, né? Mas decidiram viver da sua própria maneira, como se não existisse um Deus, né? Criador dos céus e da terra, e que fez cada ser humano sobre essa face da terra, que fez cada governante, né? Que deu condições de cada nação ser o que é. E muitas dessas nações rejeitam hoje o Senhor. Muitas nações hoje têm o nome que têm por conta do Senhor. Foi o Senhor que permitiu que elas chegassem onde chegassem. E hoje essas nações que estão lá onde estão rejeitam o Deus que foi o Deus que ergueu essas nações, entende? Então, há coisas que o Senhor tem permitido, irá permitir, né? Porque o povo desistiu de Deus, abriu mão de Deus, não quer mais a Deus, sabe? Né? Não quer mais o conhecimento de Cristo, que os torna essa doce fragrância, sabe? Que faz com que o ser humano exale um cheiro diferente, não mais um cheiro de carne, não mais um cheiro de morte, né? Não mais o cheiro do pecado, não mais aquele cheiro que irrita as narinas do Criador, mas uma bela e uma maravilhosa fragrância nas narinas do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós, né? Então, 2 Coríntios 2,16, para estes últimos somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida, para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Né? Quem são os que estão capacitados para essas verdades? Né? E nós precisamos todos os dias olhar para dentro de nós, né? E pedirmos para o Espírito Santo ministrar em nossa vida, em nosso coração, que tipo de cheiro nós estamos exalando, né? Que essas verdades do Evangelho não estejam distantes, né, do nosso íntimo, né? Nos fazendo pensar e refletir o tempo todo, né? Qual cheiro nós estamos exalando. A natureza do verdadeiro ministério é este, né? Envolve tanto sofrimento quanto vitória. Muitas vezes as pessoas acham que servir a Cristo e transmitir a sua boa fragrância, ele precisa ter uma vida sem sofrimento, uma vida só de vitória, quando não. Se nós formos para a palavra de Deus, todos os seus filhos que verdadeiramente exalaram essa boa fragrância e compartilharam do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eles sofreram também.
mas eles também tiveram vitória. Mas não somente vitória, tiveram também sofrimento, mas também tiveram vitória, né? Ser um bom perfume, né, de Cristo, como oferta sacrificial. Nós somos, e não apenas em questão de recurso, que era isso que Paulo também estava falando. Olha, você precisa ser, né, a oferta sacrificial para Deus. Não você dá pensando somente no recurso, sabe? Porque há pessoas que acham que ela vai ter um bom perfume diante do Senhor se ela entregar a sua melhor oferta, mas não se limpar, né? Não se limpar do pecado, não se limpar da maldade do coração, da inveja, né? Da impunidade e de tantas outras coisas, da malícia, né? Da lascívia, sabe? Acha que somente entregar o seu sacrifício de recurso financeiro é o suficiente para estar cheirando bem às narinas do Senhor. Só que não. É muito mais importante diante de Deus você às vezes não ter o melhor recurso para dar, mas a sua vida ser esse sacrifício diante do altar, né? De você buscar uma vida mais santa, de você viver uma vida consagrada, você fugir da aparência do mal, né? Fugir de todo tipo de pecado para você agradar a Deus e ser o bom perfume, né? Para o Senhor. Aí um ensino também poderoso que está aqui nessa segunda carta de Paulo fala sobre que é Deus que valida os seus líderes, né? Então, Paulo aqui, quando ele dá esse ensino para nós, ele está validado pelo Espírito Santo de Deus. Ele viveu essa vida, sabe? A vida de Paulo foi validada pelo Espírito Santo. Então, o que ele ministrava da parte de Cristo tinha validade, né? Deus também quer que os seus filhos tenham essa validade, que a sua vivência seja uma vivência verdadeira do Evangelho, né? E aí automaticamente esse perfume vai exalar de forma natural, né? Não vai ser nada forçado. Você não pode comprar para derramar sobre si o bom perfume de Cristo. Você tem que viver, né? Porque aí automaticamente você vai exalar essa fragrância. Paulo estava falando sobre essa validade que quem dá é Deus, né? E também de que todos os líderes, eles recebem do Espírito Santo de Deus um suporte, mas Deus também dá a eles na terra suporte, como deu a Jesus no seu ministério, deu 12 apóstolos para ser suporte do Senhor Jesus, né? Não que o Deus Todo-Poderoso precisasse da nossa ajuda, mas para nos mostrar que é necessário que todos os líderes entendam que eles precisam ter um suporte, né? E que também precisam ter a confiança, né? Assim como Paulo tinha confiança daqueles que o tinham como líder, que todo líder na terra também tem que ter a confiança dos seus liderados, né? E todos os que ministram também precisam ter a confiança das pessoas que estão recebendo a sua ministração. E ninguém pode impor isso, queridos, né? Isso, quem concede é Deus, por meio do seu Espírito, né? Isso você adquire com a sua vivência com o Senhor. Você não compra isso em banca. Você não compra isso em lugar nenhum, né? Então, Paulo também nos deixa esse ensino, né? Para sermos a boa fragrância do Senhor, né? Para sermos ministradores da sua palavra, né? Precisamos receber de Deus o suporte. Isso pode ser em pessoas, isso pode ser em dons, né? Aliás, tem que ser em dons, tem que ser em pessoas também, né? Porque ninguém caminha sozinho, né? Mas que aqueles também que fazem isso recebem de Deus, do seu Espírito, essa validação, né? No tempo em que o Senhor quiser dar essa validação, quem dá é Deus. Ninguém compra essa validação, né? Tem gente comprando de tudo, né, querido? Mas essa validação só quem dá é o Senhor, por meio do seu Espírito. Também essa confiança, só quem deposita sobre a vida daqueles que ministram é o Senhor, né? Ninguém pode comprar isso também, né? Nem a confiança dos que recebem essa ministração, né? Nem a confiança que o Santo Espírito também deposita sobre a vida das pessoas que compartilham, né, dessa esperança viva, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, queridos, eu ia falar só do bom perfume, nós falamos até um pouco mais, né? Mas é isso, né? Qual a fragrância que nós temos espalhado sobre essa terra, né?
É o bom perfume de Cristo ou é um mau cheiro de todas as coisas ruins e erradas, né? Que esse mundo tem disseminado e esse mau cheiro já tem impregnado em nós, né? Precisamos nos livrar desse mau cheiro, queridos, né? Precisamos sermos banhados e lavados, né, pelo Espírito, e precisamos exalar essa boa fragrância de Cristo, como Paulo fala aqui na sua carta de 2 aos Coríntios, né? Que Deus possa nos ajudar, queridos. Que haja um desejo ardente no coração de todo cristão, independente da placa, porque no céu não vai ter placa, de estarem com o mesmo cheiro, né? De se reconhecerem pelo cheiro, pela fragrância, né? Porque você pode ter certeza que no céu, do céu, né? E diante do Senhor, todos têm um cheiro muito específico, né? Mas quão bom seria, né, queridos? Que, como Paulo disse aqui, todos os cristãos tivessem o mesmo cheiro agradável, sabe? Porque há muitos usando do título de cristão, mas você se aproxima, o cheiro é desagradável, sabe? Não dá para conviver, né? Não dá para chamar de irmão, muitas vezes, né, queridos? Precisamos estar com um cheiro que é agradável, com uma fragrância que acolhe, sabe? Né? Com uma paz no olhar, né? E é tão bom, queridos, sabe? É tão bom quando nós encontramos isso nas pessoas. É tão bom você sentir prazer de estar perto de alguém, né? É tão bom receber um abraço de alguém que passa essa paz para você, né? É tão bom ver e vivenciar o sorriso e a presença de pessoas assim. Como é bom, queridos, estarmos perto de pessoas que transmitem de verdade a palavra de Deus, sabe? Transmitem com a sua vida, com a sua paz, com o seu olhar, com a sua presença e com a sua fragrância, né? O bom e agradável perfume de Cristo, né? É o que eu desejo para a minha vida e é o que eu desejo para você. Que o bom e maravilhoso, a boa e maravilhosa fragrância de Cristo invada o seu ser, né? E tudo aquilo que tem atrapalhado, né? Os seus bons relacionamentos, de você ser mais amigo de Deus, estar mais próximo de Deus, que Deus te ajude a você se desvencilhar dessas coisas, sabe? Alguns dons que o Senhor concede aos seus filhos é para somar, né? Na caminhada para o céu, sabe, queridos? Algumas coisas o Senhor concede para os filhos e nós não conseguimos usar para nós mesmos, nós só conseguimos fazer uso quando nós depositamos isso na vida de alguém. Você já parou para pensar sobre isso? Né? Alguns dons que o Senhor concedeu a você, ele é útil na vida do seu irmão e na sua você não consegue muitas vezes fazer esse dom ser útil. Por quê? Porque o Senhor te entregou algo que é para você entregar, que não é para ficar para você, né? Então eu acho isso lindo da parte de Deus, sabe? Há dons, há virtudes que o Santo Espírito deposita sobre a vida dos seus filhos, da igreja do Senhor Jesus, que ela não pode usar para ela mesma, ela só pode usar na vida do outro. E eu acho isso magnífico, sabe? A paz, meu amor, pastora linda Eliana, em nome de Jesus. Então, queridos, Deus faz dessa forma para nós entendermos a importância de, como Paulo disse aqui, de termos irmãos, né? Irmãos em Cristo, que exalam o mesmo perfume, a mesma fragrância, que tem o mesmo conhecimento do Salvador e Senhor, né? E que está caminhando numa mesma estrada com o mesmo destino, que é o céu. Então, todos caminhando com a mesma fragrância. Que gostoso que é para Deus sentir o cheiro de um povo assim, né? Querido, seja, pode estar uma multidão. Se tiver alguém, se tiver alguém que não tomou banho, sabe, que está com cheiro forte de CC, todo mundo vai perceber. Então, imagine-se a igreja do Senhor Jesus caminhando rumo ao céu. Se tiver alguém lá que não quer se desvencilhar do pecado, que não quer abrir mão, sabe, das suas vontades, que não quer renunciar, queridos, ele vai estar caminhando e o Espírito Santo vai estar percebendo que ele está com um cheiro diferente, né? Então, não deixa, sabe, aquela setinha, tu é você, na sua vida, não, né? Se desvencilha daquilo que deixa você com mau cheiro, né? Abra mão, renuncia, né? Ter a fragrância de Cristo é muito mais agradável, queridos. Todos vão querer estar perto de você, né? Como todos queriam estar perto de Jesus. Como era bom, né? Ah, Senhor,
que o Senhor nos conceda mais do teu perfume, né? Purifica mais a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Sabe, queridos, a gente está nesse mundo e a gente escuta de tudo, né? Todo tipo de coisa, né? Todo tipo de assunto. De verdade, a gente vai caminhando com Jesus e a gente vai se tornando um povo meio chato, sabe? Você não quer ouvir qualquer coisa, você não quer estar em qualquer ambiente, não quer qualquer companhia, né? E aí você vai meio que se sentindo só, sabe? Mas eu sei que nesse mundão de Deus tem muito filho de Jesus, tem muito irmão de Jesus, tem muito filho de Deus, né? E o Senhor vai preparar um tempo para que todos com o mesmo perfume estejam na mesma estrada, né? Então, o importante é que eu e você estejamos fazendo a nossa parte. Vamos manter a fragrância de Cristo na nossa vida, né? Não é porque a gente ainda está nesse mundo que a gente tem que ter o cheiro do mundo, queridos, né? Não é isso que Deus tem para nós, né? Deus tem a sua boa e maravilhosa fragrância. O bom perfume de Cristo é melhor, amém? Né? Que em nome do Senhor Jesus, o Santo Espírito possa falar mais com você, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo. Nós, os que são salvos, nos que são salvos, né? E nos que perecem. Então, o conhecimento de Cristo, ele tem nele mesmo duas medidas, né? Ele é um bom perfume para aqueles que são salvos, né? Para os que perecem, né? Ele também faz essa divisão, queridos, né? Então, que haja no nosso coração um desejo de cada dia mais o nosso perfume ser uma fragrância agradável nas narinas do nosso Deus. Amém? Né? Que Deus possa falar mais ao seu coração. No nome santo do Senhor Jesus, eu agradeço aqui a pastora, Liliana, o Isaías e o Ferreira. Deus te abençoe, oficial Ferreira, e todos os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E lembrando, no céu não vai ter placa específica, vão ter aqueles, né, que exalam a fragrância do Senhor, Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Um bom descanso. Fiquem na santa paz de Cristo. E